Cocô do bebê. Vamos falar sobre isso? O quanto é normal, quantas vezes por dia? A gente não cansa de falar desse assunto porque as perguntas não param de chegar. Então, se o cocô do bebê também é um assunto que está aí te incomodando, vem assistir esse vídeo. A gente vai falar, ó, do cocô do bebê. Então, vem. Hoje eu resolvi gravar mais um vídeo sobre o quê? Sobre o cocô do bebê. Não param de perguntar, não param de chegar dúvidas lá no direct do Instagram, em vários lugares, aqui nos comentários do YouTube. Doutora Lu, o quanto é normal o bebê fazer cocô? Será que o meu bebê está com diarreia? Ele está fazendo cocô 5, 6 vezes por dia. Amarelo, líquido, será que é normal? Será que não é normal? E agora? Eu estou perdida. O que é um ritmo normal para um bebê recém-nascido? Muito bem, então aqui estamos um vídeo. Vamos falar sobre o quê? Cocô! Vamos falar sobre o cocô, gente. Pois é, vamos falar. Ai, esse assunto parece que é uma bobagem. Se a gente está grávida, ou antes de a gente ficar grávida, a gente nunca imaginar que a gente ia perder tanto tempo, ou aí a gente ia ficar tão preocupado com o cocô do bebê, não é verdade? Se alguém, antes de engravidar e tivesse filho, falasse isso pra gente, a gente ia falar, meu Deus, imagina eu ficar preocupada com o cocô do meu filho? Com a minha filha? Ai... Pois é, mas a verdade é outra. Os bebês chegam e a gente fica sempre super preocupada. Será que é normal? Se o cocô tá normal, será que não tá? Eu já fiz vários vídeos aqui, inclusive um que eu mostrei as fotinhos das imagens das cores, né, do cocô. Mas as perguntas continuam chegando, o ritmo intestinal, né? E como é a consistência. Então eu resolvi falar, vamos falar mais um pouquinho. Se vocês ainda estão com dúvidas, a minha missão é tentar esclarecer um pouquinho mais. Os bebês recém-nascidos, eles têm uma imaturidade gastrointestinal. Isso quer dizer o quê? Quando eles nascem, o corpo deles não está totalmente pronto ainda não, gente. Tem ainda que acabar de amadurecer e demora mais ou menos uns 3 meses. Tem alguns bebês aqui até um pouquinho mais, tá? Não é uma regra. Mas ele demora alguns meses para acabar de amadurecer, o resto de corpinho. E esses primeiros de 3 a 6 meses é o que a gente chama de gestação extraútero. Tanto é que eles precisam o quê? De leite materno em livre demanda, de colo em livre demanda. Lembra que eu falei para vocês, quem me segue aqui no canal sabe que a gente não tem que ficar botando horário para amamentar e nem o bebê precisa de colo, de conteúdo, de carinho, da gente estar presente. Muito bem. O intestino, ele está ainda em formação nesses primeiros 6 meses, certo? Então, por isso que não é para dar alimentos antes de 6 meses, sempre que possível. É para dar apenas leite materno. E também tem que evitar o máximo uso da fórmula, porque querendo ou não, a fórmula ela vem do leite de vaca que foi para uma indústria, tirou um pouco da proteína, tirou um pouco do sal e colocou um monte de vitaminas. Mas a diferença da fórmula pro leite materno é a diferença de uma Ferrari maravilhosa com um galã na direção para um Fusquinha velho. Então, o que você tem no seu peito é uma Ferrari. Não compare com a lata da farmácia que é um Fusquinha velho. Anda, mas é um Fusquinha, nada contra Fusquinha. Pode ser uma Brasília, pode ser um Chevy. É um carro que dá bastante problema na oficina. Custa caro e dá manutenção. Então, por isso a comparação. Agora, a Ferrari é com o tanque sempre cheio. Leite materno, quanto mais você amamenta, mais dá. Então, assim, pro intestino do bebê, vamos voltar pro cocô, doutora Lu, não devaneia. Pro intestino do bebê, o leite materno é a melhor coisa. E existe um reflexo que é super importante vocês entenderem, que chama gastrocólico. O bebê vai lá e mama, na hora que ele engole o leite, na hora que mamou, seja na mamadeira ou seja no peito, tá? Mamou, entrou o líquido na boca, vem um reflexo, dá uma cagadinha. Entrou, saiu. Então, é muito comum o bebê sujar a fralda depois de comer. Não sei se você já reparou isso. Existe esse reflexo que chama gastro, que é estômago, cólico, cólon. Cólon quer dizer intestino. Então, entra o alimento por cima, sai por baixo. É um reflexo normal. Não é diarreia. Isso é normal. É um reflexo do intestino dos pequenos. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que não é para surtar se o bebê fizer
suas necessidades cada vez que comer, seja leite materno ou seja fórmula. Muito bem, outra coisa importante que a gente tem que entender, o cocô do leite materno, ele é líquido com os grãozinhos. Ele é bem líquidozinho e pode demorar para formar bolo. Quem mama leite materno, às vezes pode demorar 7 dias para fazer cocô, porque o leite materno é tão maravilhoso, é tão perfeito, a natureza é tão sábia, que ele joga o resto só pela urina e às vezes demora para formar conteúdo, lixo, para ser evacuado como as fezes. Porque ele já jogou o lixo pela urina. Então, um bebê que mama só peito pode não fazer cocô. Chama pseudo-constipação, falsa constipação. E não é que ele está doente. Se é um bebê que está bem, está mamando, está ativo e está tudo bem, a única coisa que ele tem é que ele não está fazendo cocô e ele mama só no peito, isso pode ser de fato uma pseudo-constipação. Mas sempre converse com o seu pediatra, na dúvida que ligue para o seu pediatra, fale com o seu pediatra. Aqui eu dou orientações gerais, mas quem conhece esse bebê mais que ninguém? O pediatra dele. Então aqui eu não substituo nenhuma consulta médica e minha intenção não é substituir nenhuma avaliação presencial. Pelo contrário, é falar para você que a avaliação presencial é fundamental. A minha missão aqui no canal é ensinar você a ser um pouquinho pediatra do seu filho e saber que o valor do pediatra, o valor do médico é essencial. Ele vai olhar seu bebê, palpar a barriguinha, se tiver tudo bem e apenas é uma questão de uma falsa constipação, ele vai te tranquilizar seu coração. Já um bebê que mama fórmula, ele pode ter uma falsa constipação, mas pode ser realmente uma constipação verdadeira, porque como eu falei, a fórmula, aquelas latas que eu comparei àqueles carros antigos, nada contra, mas eu digo assim, um carro meio quebrado, que dá bastante manutenção, custa caro para comprar, custa caro porque toda hora tem que comprar remédio. Enfim, as fórmulas, elas podem prender o intestino do bebê porque ela tem uma digestão difícil. Diferente do leite materno, que prende, o que não faz cocô, não é porque prendeu o intestino. Ele não faz cocô porque não tem lixo para jogar fora, porque ele é tão perfeito que ele joga pela urina. Quem toma fórmula às vezes não faz cocô porque prendeu. E se prendeu, aí precisa conversar realmente com o médico, com o pediatra, para ver o que ele vai fazer. Se ele vai indicar algum remédio ou que ele vai orientar a substituição da fórmula, mas aí não sou eu, não é ninguém à distância, é alguém que vai olhar seu bebê, vai palpar o seu bebê, examinar e vai prescrever. Eu não posso prescrever, até seria antiético e errado. Como é que eu vou, a gente, não chegamos a esse grau de domínio da mente e dom da sabedoria para estar lá visualizando o seu bebê. Quem sabe um dia a telemedicina a gente desenvolve habilidades em terceira dimensão, mas nesse momento a gente só pode chegar a vocês com conhecimento, com o nosso amor, com o nosso carinho para acalmar o seu coração. Nunca abra mão de uma avaliação presencial. Então, assim, vocês aprenderam hoje várias coisas nesse vídeo. Que o bebê pode fazer cocô toda vez que ele mama, pelo reflexo boca-ânus gastrocólico. Que o bebê que mama no peito pode ficar até 7 dias sem fazer cocô. Não porque está preso, mas porque o leite materno só joga o restinho, às vezes o lixo pelo xixi. Que as fórmulas tendem a prender, e é verdade, e que a gente tem que acalmar o nosso coração. E mais uma coisa, que de vez em quando o cocô do bebê pode vir da cor verde. Verde igual essa folha que está aqui atrás. De vez em quando a gente pode vir com um cocô verdão. Como, doutora Lu? Porque teve um escape de bile. Mas isso também tem um vídeo aqui no canal falando sobre cocô verde. Aí eu prefiro que você assista, que lá eu expliquei mais detalhadamente. Eu espero que esse vídeo possa acalmar seu coração, te trazer mais tranquilidade. E essa fase, pequeno, possa passar, porque dá uma preocupação. É tão gostoso ter um bebê pequenininho, Eu sei que a gente fica um pouco enrugado com as nossas angústias e preocupações. Mas desfrute, gente. Daqui a pouco esses bebês crescem. E aí, igual as minhas aí, já bateram asa e estão voando. Aí a gente fica só na saudade.